Na realidade, eu tinha avisado o irmão Vanderlei que eu vou dar a palavra e depois terei que ausentar, porque hoje é dia de nós oferecermos o almoço para as pessoas que estão trabalhando na construção, né? Então, minha esposa não vai poder estar aqui também, e apenas eu. Mas, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para uma reflexão na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica, no capítulo 4, no versículo 13, versículo 14, versículo 17 e 18. Nós temos aqui duas esperanças significativas para os nossos corações, angustiados e tristes pela perca de inúmeros amigos, irmãos em Cristo, pessoas que estão partindo na sua vida produtiva e que realmente nos traz assim, de certa forma, uma angústia e uma tristeza em nossos corações. Os cristãos de Tessalônica estavam passando também por estes momentos. Eles estavam vendo os seus irmãos em Cristo partindo para a eternidade, e eles tinham uma expectativa de que o retorno de Cristo seria imediato, seria na sua geração. E estavam preocupados, como é que vai acontecer? Jesus ainda não voltou e os nossos irmãos estão morrendo, e era uma angústia tremenda. E aí Paulo vai, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, traz estas duas esperanças significativas que eu quero compartilhar com os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, olha só essa palavra aqui muito forte, né? Este verbo, trará em sua companhia os que dormem. E agora o versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o versículo 18, consolai-vos, pois uns aos outros com essas esperanças. Portanto, irmãos, aqui nós temos duas promessas significativas. A primeira promessa que ele diz é o seguinte: os que dormem, e é uma palavra que nós poderíamos considerar um eufemismo, mas na realidade, no Novo Testamento, nós encontramos 14 vezes essa palavra dormem para referir não aos que dormem sem Cristo, mas os que dormem no Senhor. São 14 vezes essa palavra usada para nos renovar a esperança de que os que morrem no Senhor estão dormindo. Quando o Senhor Jesus fala a respeito de Lázaro, ele vai dizer: o meu amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. E outras palavras que refletem exatamente para o cristão a esperança de que a morte não é o final. A morte é apenas um momento em que nós saímos de cena desta vida concreta, material, e entramos em uma outra dimensão, mas que temos a promessa de que voltaremos. Todas as vezes que eu recebo a notícia de que um irmão faleceu, eu procuro transmitir a ele essa esperança. Olha, ele faleceu, mas vai voltar. Vai voltar no dia da ressurreição, como Paulo afirmou
na sua carta. Portanto, esta é a primeira esperança. Os que dormem no Senhor, o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, o trará de volta na sua segunda vinda, no dia da ressurreição. Mas há também, irmãos, uma segunda promessa e uma segunda esperança que nos traz a palavra do Senhor. E ela está no capítulo 5, versículo 10, e também em Filipenses 1, 23, de que tanto na vida como na morte, se é que podemos falar assim, nós estamos com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos cristãos de Filipenses, diz: olha, estar com Cristo é muito melhor. É desfrutar da presença do Senhor Jesus. Aliás, Jesus deixou essa garantia. Aonde estiver, eu quero que vocês também estejam comigo. Então é a promessa de que o céu, aqui não há uma informação sobre o que ocorre depois da morte, mas há uma informação dada por Jesus Cristo de que o ambiente do outro lado é um ambiente totalmente familiar. O ambiente em que estaremos na presença do Pai, na companhia de Jesus e na companhia dos nossos queridos irmãos que já partiram, preparando para o retorno, e segundo as expectativas da palavra do Senhor, não vai demorar muito. Os sinais estão acontecendo. A pandemia é uma das pestes e que são sinais que mostram o princípio das dores e que Jesus está voltando. Portanto, são palavras que consolam os nossos corações. Quer na morte, quer na vida, nós estamos com o Senhor. Portanto, essa tristeza que abate o nosso coração e a alma é uma tristeza, uma angústia apenas temporária, limitada, porque haveremos de encontrar os nossos queridos que partiram. Na sua vida produtiva, como o pastor Mauro, tão atuante, não apenas no Brasil, mas também na África, e a gente fica pensando, Deus permitiu que ele fosse estar com o Senhor. Deus poderia, no seu grande poder, poderia fazer o contrário, mas o Senhor é soberano. Nós sabemos que muitas das vezes que essas mortes não são da vontade do Senhor Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos e continuamos a progredir, mas acontece que nós estamos expostos e todos nós somos vítimas disto. Todos nós, não há de certa forma uma separação entre um e outro. Ela vem e atinge todo mundo, mas nós temos esta esperança, irmãos, a esperança que o incrédulo não tem. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz que o incrédulo morre e será banido eternamente da presença do Senhor. Mas aqueles que confiam em Cristo Jesus estão vivos na presença do Senhor. E quando Paulo termina a sua carta, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele fala das nossas lutas, dos nossos trabalhos, e nos encoraja a participarmos, a continuarmos trabalhando na obra do Senhor. E lá ele diz no versículo 58, porque há uma recompensa. Portanto, nós louvamos a Deus, irmãos, por tudo que está acontecendo. Entristecemos, choramos, mas sabemos que tudo isto é temporário. Tudo isto é limitado. Haverá o dia em que aqueles que já partiram, talvez nós também que tivermos partido, retornaremos com o Senhor na ressurreição, para recebermos os nossos corpos purificados, incontaminados e estarmos eternamente com o Senhor. Aí o final do versículo 18 do capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolemo-nos, irmãos, com esta garantia da vida eterna e da companhia de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.